Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Jornada Digital da Educação 2021. Eu sou a Sol Petrocino, diretora acadêmica da Moderna, e este é um evento que é apoiado pelos programas Novo Pitanguá e Kepler. Se quiser mais informações, o link desses programas estarão no descritivo, no vídeo e no chat. Os assuntos abordados foram pensados principalmente para você, educador, professor, coordenador, gestor educacional, que está no centro dessas transformações. E é muito importante a gente se atualizar para poder acompanhar essas mudanças. Antes de falar um pouquinho do tema de hoje, da nossa live de hoje, das 19 horas, eu quero falar para vocês sobre a organização, como a jornada está dividida. A gente separou em temas, a gente tem 4 dias de evento, ontem, hoje, quarta e quinta. A gente tem o horário das 10 horas, onde a gente discute temas relacionados à educação infantil e fundamental 1. Às 18 horas, uma que acabou agora recentemente, tem os temas relacionados à gestão escolar, e esta 19 horas, que a gente está trazendo temas relacionados à vida profissional, ao ser humano e às experiências e vivências do dia a dia. Se você tiver perguntas, anota no chat, que eu vou tentar trazer todas elas para discussão com o nosso palestrante, e a ideia é que a gente possa interagir ao máximo para poder atender ao que você tem expectativa da live. Ao longo da live vai aparecer na tela um link para gerar um certificado de participação. Fique atento às orientações da equipe que está colocando no chat, que às vezes você pode ter algum erro na geração do certificado, e aí eles te orientam. Hoje, nosso tema é para falar como se redescobrir professor. E a gente convidou o Guilherme Davoli, que é psicólogo atuante como psicoterapeuta, professor de psicologia, consultor empresarial e educacional, autor de vários livros e palestrante de temas pertinentes à educação, relacionamento interpessoal e qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Prazer é meu, Sol. É muito bom poder estar junto com vocês da Moderna e para falar de um tema tão abrangente em fase de mudanças de vida, né? Mutação. Abrangente e importante. E para a gente começar a conversa, queria que você abordasse um pouco essa transformação, né? O se redescobrir professor, é uma nova descoberta, essa transformação, que a gente já tinha necessidade bem anterior à base, né? Até alguns documentos, eu posso trazer até algumas noções já de LDB, que foi de 96, que já falava de algumas atuações diferenciadas do professor, e tudo que a gente vê em documentos, as diretrizes curriculares e assim por diante, os parâmetros, os PCNs, e anterior a isso, a esse isolamento que a gente já está vivendo, mas a gente foi acelerado, a gente teve uma mudança brusca, né? Por que a gente precisava mudar, Guilherme? Bom, vamos parar para pensar um pouquinho que quando a gente pega a própria história da humanidade e a partir daí a história da comunicação, as informações vão mudando as pessoas em vários aspectos. Por exemplo, a gente vai lá para 1958, que é quando surge a expressão estresse, né? E estresse surge a partir do momento que a comunicação, lá nos Estados Unidos, por enquanto, ela permitia que alguém de uma cidadezinha do interior soubesse notícias da grande capital. Então, a partir daí, se o estudante da cidadezinha do interior tinha um perfil completamente diferente da capital americana, completamente diferente de outras regiões de um país tão grande, a hora que o rádio, depois a televisão, começam a levar informações, vai se criando um mundo de certas semelhanças. E aí a educação lá do interior, ela começa a sofrer influências da educação da grande capital. Então a gente está falando final da década de 1950. Depois disso, a gente caminha, chega a internet, já falando agora de Brasil, há mais ou menos 32, 33 anos atrás, de uma forma mais corriqueira, e aí você já não pode simplesmente parar para pensar que o professor ele trabalha em cima de um padrão definido a partir do conhecimento que ele trouxe, quer seja do livro tal, da apostila tal, e qual a linguagem que ele tem com esses alunos. E o que a gente verifica nessas 3 últimas décadas é uma mudança tão grande da linguagem da sociedade, da linguagem do adolescente, da criança muito especialmente, que esse professor já tinha que aprender a se comunicar em diferentes línguas, né? Já não tem mais a turma da classe tal é de um jeito, a outra turma é de outro. Não, na mesma sala de aula eu tenho formas diferentes de comunicação, de aprendizagem, e esse professor já é levado, então, a pensar os seus
as suas maneiras de comunicação, isso se intensifica, e quando a gente chega nesse momento tão inesperado, né, da Covid-19, em que o mundo para, em que já não é mais uma questão de discutir sobre a escola A, B ou C, o município, o estado ou o país. Não, há uma paralisação geral. A nossa grande dúvida é que estudante é esse que nós vamos reencontrar ou estamos reencontrando, dependendo da região do Brasil que quem está nos assistindo esteja trabalhando. Quem é esse estudante? Quem é essa família? Quais as necessidades de conhecimento que eles precisam para que a partir daí eu possa não simplesmente me reinventar como professor, mas eu observar quais são as formas mais coerentes, quais são as formas mais lúdicas, mais verdadeiras, minhas, né? Não simplesmente todo mundo agora usa tal técnica, eu vou fazer também. Não, é lúdico, mas é meu, é verdadeiro, para que eu me comunique da melhor forma possível, né? Não vamos esquecer uma coisa que é absolutamente fundamental, né? O nosso aluno não está mudando porque o aluno de hoje, a criança de hoje é diferente. Ele está mudando porque nós adultos estamos passando por transformações, porque as empresas estão mudando, porque a visão de valores sociais está mudando, porque aquilo que se esperava no passado, vamos falar do pessoal mais velho, que o estudante fosse o primeiro da turma, necessariamente não preenche os requisitos de um mercado. Você tem que ser alguém competente no uso dos conhecimentos, mas também muito bom de relacionamento, de networking, de resiliência diante das dificuldades. E eu, professor, para poder trabalhar com esse estudante que tem que estar sendo preparado para o mundo real, esse mundo mais dinâmico, eu preciso cuidar do meu dinamismo, eu preciso cuidar também do meu nível de curiosidade, do meu nível de interesse, do meu networking, comunicação com pensamentos e ideias diferentes, com a minha resiliência. Eu tenho que lembrar que a equipe de professores da minha escola não são simplesmente os meus colegas que a gente encontra para tomar um café ou trocar uma ou outra ideia. São pessoas onde eu vou me alimentar de conhecimentos e eu vou trocar as experiências para que eu, enquanto estiver numa determinada sala, eu esteja sendo uma cara muito clara, uma identidade muito clara da instituição que eu represento e os meus colegas da mesma forma num outro local. Então, pensar o professor hoje, pensar o professor numa redescoberta é pensar o professor se conhecendo, inclusive muito mais competente do que antes. E com um detalhe muito interessante, Sol, nós temos que nos dar o direito, diante de uma mudança tão gigante em tão pouco tempo, nós temos que nos dar o direito de errar, porque, sem dúvida nenhuma, é diante do erro, diante da insegurança que a gente vai construindo essa nova linguagem e a gente vai reaprendendo a comunicação com esse novo aluno. Nós não estamos, para quem já voltou a dar aula, ou não estaremos totalmente aptos a trabalhar com o aluno como se ele fosse o mesmo de algum tempo atrás. Não, nós estamos trabalhando com alunos que estão diferentes do ponto de vista emocional e de expectativas, que vêm de famílias que estão passando por grandes diferenças e nós, inclusive nós, enquanto pessoas, também estamos passando por uma grande mudança. Professores precisam, nesse momento, buscar essa abertura de olhar para o dia a dia, mas junto com a abertura do olhar, a se perdoar de prováveis falhas que possam ocorrer, porque vai ser justamente na troca de experiência com o grupo, com os colegas, com a gestão, até com os familiares, que a gente vai se ajustando e compreendendo que mundo novo é esse, que escola nova é essa, lembrando que a grande sacada do novo é nunca desprezar o antigo, né? Então, o que é ser um professor novo é você estar ligado no presente, pensando o futuro e sempre utilizando, inclusive, as ferramentas do passado. A gente tem a professora Tereza Cristina, ela até colocou redescobrir para mudar. Reconhecer a mudança começa a partir do que você está falando, né? Eu gosto do termo raízes e asas, né? A gente olha onde está, onde a gente quer, eu gosto muito porque a gente faz mudanças responsáveis.
Quero aproveitar aqui para agradecer os nossos intérpretes de Libra, que é a Miriam e o Juliano, que estão aqui nos acompanhando e fazendo com que a gente possa abranger mais pessoas com essa informação, com esse aprendizado. Muito obrigada aos dois. E aproveitar para enganchar um pouco na sua fala com duas perguntas que a gente tem aqui relacionadas. Primeiro, para a gente entender que o professor, ele é um ser aprendente. A nossa profissão faz com que a gente aprenda o tempo inteiro. Agora, a gente é processual, a gente é cuidadoso, responsável, a gente não faz mudanças porque a gente não está lidando com, a gente está lidando com vidas, né? Por isso é um trabalho mais diferenciado. Mas quando vem uma mudança brusca, a gente vai atrás, agora os professores foram a gente foi obrigado a ir para o ensino remoto, 100% remoto, que a gente não tinha nenhuma referência bibliográfica para se pautar, a gente sabia de ensino híbrido, de usar recursos tecnológicos, mas 100% online, na educação básica, a gente não tinha muita referência, e a gente foi aprendendo fazendo e foi atrás. Mas, de maneira geral, a sociedade responsabiliza. Então, se é o professor que não sabe dar aula, é o professor que não fez isso, é o professor, muita culpa. Tem a ver, acho que tem um pouquinho com a pergunta do professor Rodolfo Gonçalves, que ele também fala de cada vez ser uma profissão menos atraente. Tem a ver com isso, de quanto a gente busca esse aprendizado, mas o quanto a gente é impactado diretamente por isso? Tem, eu acho que tem a ver sim, mas eu acho interessante falar para o professor Rodolfo, né? Eu trabalho muito com orientação vocacional, né, em algumas instituições, aqui onde eu estou, em Ribeirão Preto, em Londrina e Cuiabá. Então, são 3 instituições que eu tenho esse tipo de contato. E uma coisa que a gente tem observado, principalmente aí nos últimos 3 anos, lógico, quando eu falo 3 anos, até 2019, né, o ano passado, e esse ano está sendo bastante atípico, é o aumento bastante significativo de estudantes de ensino médio que começam a se interessar bastante pela carreira do professor, começam a se interessar pela possibilidade, inclusive, de ter atuações duplas, por exemplo, o desejo de ser um professor de história, mas também trabalhar com jornalismo, tá? Então, vem ocorrendo algumas mudanças, ainda é um embrião, né? Mas vem ocorrendo algumas mudanças. O que eu sinto claramente é que a carreira do professor ela passou a ser muito desprestigiada, especialmente ali na década de 80, né? Acho que aquele foi um momento em que os cursos técnicos que já vinham com muita força desde os anos 1970, eles começaram a ser divulgados, e apesar de na época ainda a gente falar do curso técnico do magistério, ele foi sendo colocado um pouco de lado, né? E ali começou a se desvalorizar, falar muito sobre o fato de que a figura feminina e toda a discriminação que infelizmente ainda existe nesse sentido estava ligada à carreira da educação e a figura masculina a outras carreiras. Então a gente começa a ter alguns rachas, mas é interessante observar o quanto vem crescendo o número de jovens que de repente estão trabalhando inclusive em outras áreas e de repente eles tendem a convergir para a educação. Então acho que nós temos sim um período de mudança também nesse sentido, nós temos um período de mudança que eu acho que pode ser bem positivo. Agora, a grande valorização do professor, ela vai vir na medida em que o professor, abraçando os desafios, ele se predispõe a fazer diferença nesse mundo que está aí na frente. Durante esse período da pandemia, a gente ouviu muito pais questionando a forma do professor dar aula pela internet, por exemplo, porque eles passaram a se achar poderosos na hora de avaliar professores, mas por outro lado a gente tem visto muitos pais admirando o professor. Ele não conhecia exatamente qual era essa capacidade de comunicação, de transmissão, de motivação que o professor tem que ter pela internet e que, logicamente, dentro da sala de aula acaba sendo muito mais potente, muito mais capaz. Eu vislumbro, sem nenhum otimismo barato, mudanças que vão se firmando na carreira do educador nos diferentes lugares. Óbvio que aqui nós estamos falando praticamente para o Brasil todo e há diferenças regionalizadas, mas eu sinto o professor aos pouquinhos voltando a ser valorizado, ainda está muito longe do ideal, mas me parece que toda aquela campanha que foi tão pesada ali, final da década 70 e 80,
aquela campanha que diminuía a imagem do professor, eu sinto ela perdendo a força e a gente agora tendo mais desafios. Esse é um dado importante, tá? Quando nós temos maiores desafios, nós somos mais observados. É hora do professor colocar toda a sua experiência e toda a sua conduta arrojada nessa transformação. Por isso que na questão anterior eu destaquei tanto a coisa do trabalhar em grupo, em trabalhar em parceria, né? Eu queria dar um exemplo que eu acho que é interessante. Há uma pequena entrevista que a Adélia Prado, a poetisa, deu para a revista da Latam há uns anos atrás, e perguntaram para ela como nascia a poesia. E ela dizia que tinha 3 formas, que a poesia podia nascer de pura inspiração, então você começava logo cedo fazendo um café e tinha as ideias e a poesia saía, que a outra forma é a poesia da transpiração, que você escrevia e aí tinha que guardar numa gaveta, e depois tirava da gaveta, escrevia de novo, corrigia um trecho, corrigia outro, e ela citava que tinha poesias ali de que levavam semanas, e poesia que chegou a levar quase um ano para ficar pronto. Então a poesia da inspiração vem, a aula da inspiração, aquele contato em que a coisa funciona facilmente, parece que a gente combinou tudo. A poesia e a aula da transpiração, a gente vai buscando entender todos os caminhos. Mas eu quero pedir para o meu amigo Cristiano, que está nos assessorando, para ele colocar uma imagem na tela, onde ela termina falando assim: mas às vezes Deus me castiga e rouba a poesia. Então eu olho para uma pedra e só vejo uma pedra. O que a Délia está falando para a gente, cara, é assim, tem coisas que fluem, tem coisas que são muito esforço, talvez a maioria. E existem momentos em que eu estou passando por uma mudança tão significativa na minha vida, na minha carreira, que eu não sei o que fazer. Eu olho e não sei. E aí é hora de aguardar, é hora de conversar com os outros, é hora de fazer parcerias para a gente estar mais fortalecido para essa situação, tá? Espero ter conseguido responder a contento a tua pergunta, professor. Sim, 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 Guilherme. Aliás, muitas coisas. Primeiro, agradecer, porque a Adélia Prado, para mim, tem um lugar muito, muito caro aqui. Eu gosto muito, eu gosto porque ela é uma poetisa que traz, ela ajuda a gente a organizar o caos, que nem o Antônio Cândido fala, ela ajuda a Sim. gente, porque ela traz muito coisas práticas do dia a dia, ela traz a vivência, né? Ela não está num lugar Uhum. etéreo, ela está no dia a dia e ajuda a gente a se organizar. Gosto muito dela, acho que como poetisa, para mim, está uma das primeiras. Vou Que trazer bom. várias coisas. A primeira, quando você falou sobre os melhores colocados na universidade, que tem a ver a relação com as soft skills ou competências socioemocionais. Eu li uma Sim. pesquisa que eu não lembro onde eu quando não achei nunca mais, mas é uma pesquisa que mostrava que os melhores colocados nas melhores universidades do Brasil não eram os que tinham as melhores posições Sim. profissionais ou sociais. Então, assim, Sim. porque falta uma série de outras coisas. E aí eu vou entrar numa. Tem 2 elementos aqui. Primeiro, o professor Marcelo Láfora, acho que é isso, ele fala da importância de um professor ser aprendiz, é isso mesmo, o professor a gente tem que estar sempre aprendendo. E a Jaqueline Mendes, que falou para a gente assim, quando a gente estava comentando sobre o uso do ensino remoto, ela falou: desconhecer as TICs e utilizar está afetando minha autoestima. Então a pergunta vem de que assim, a base coloca uma formação integral, e acho que está super certo, do meu ponto de vista como educadora, é o Uhum. caminho, a gente tem a necessidade, mas esse professor que hoje está no campo, ele não teve esse curso quando era aluno, quando estava adolescente ou criança, não teve na sua formação inicial e tem que preparar os professores, tem que preparar os alunos, tem que desenvolver nos alunos as competências. Então, como a gente faz? Desenvolver na gente essas competências, que porventura a gente não tem alguma, que a vida não nos ensinou, né, porque a Sim. gente foi aprendendo com a vida, e como a gente ajuda o menino a desenvolver essas competências. Tá. Só um detalhe muito interessante aí, né? Nenhum dos professores atuais foi preparado para trabalhar com os pilares da base da BNCC, sem dúvida. E o mais importante, nenhum de nós foi preparado para dar curso em pandemia, né? Quer dizer, em nenhum momento, né? Alguém falou, olha, vai ter um dia que pode ser que você tenha que ir para uma tela e se comunicar, e pode ser que, inclusive, teu aluno não tenha tecnologia suficiente do outro lado para te receber, tá?
Mas é muito interessante porque estamos falando do mundo real. Eu passei o ano de 2019 indo a muitos lugares para participar de debates sobre a base que teria seu start, né, em 2020, que em razão de todos esses motivos conhecidos não aconteceu. Mas algo que para mim ficava muito claro, aliás, dois pontos, é que primeiro a base não é uma moda na educação. A base é uma busca de resposta para as mudanças que o mundo estava trazendo. Quando você falava de uma pesquisa que você viu, acredito que tenha mais que uma, mas a Universidade Federal de São Carlos, há mais ou menos 6, 7 anos atrás, já questionava o fato de que aqueles que eram seus melhores alunos, historicamente melhores alunos, necessariamente não estavam nas melhores posições no campo profissional. E quem estava nas melhores? Os bons alunos, tá? Que, além disso, também se comunicavam muito bem, que não tinham esse medo de errar, que trabalhavam com a lógica do dia. Então, a partir dessas mudanças da sociedade, do mundo atual, é que veio a necessidade da base. Agora, quando a gente fala a base teria início em 2020, a base vai iniciar em 2021, tá? Independente disso, pessoalmente eu não consigo acreditar que a base esteja realmente funcionando em menos de 7, 8 anos. Por quê? Porque além da gente trazer uma nova forma de aprendizagem, o aluno aprendendo pela resolução de problemas, com os aspectos socioemocionais, com a tecnologia não sendo vista como mexer no aparelho, mas desenvolver ideias dentro do aparelho, né? Quando eu paro para ver tudo isso, é uma vida nova para os alunos, é uma vida extremamente nova e acredito eu com muito medo e talvez até alguma rejeição da parte dos pais por não estar entendendo o porquê de toda essa mudança. E é uma experiência extremamente nova para nós, educadores, inclusive para aqueles que estão muito afim de abraçar a causa de uma nova educação. Então, a mudança, ela é proposta. Agora, a mudança, ela vai ocorrendo na medida em que nós nos damos ao direito de vivenciar toda essa mudança. E aí, sim, a gente começa a ver as coisas caminhando. Então, acredito eu que agora a gente comece a observar mudanças. Mas, Sol, tem um detalhe muito interessante. Ao mesmo tempo que a base já vinha orientando há alguns anos. Olha, a gente vai ter uma mudança na forma de ver da educação. Então, por exemplo, os cursos de pedagogia, os cursos de história, geografia, matemática, letras, né? Eles já deveriam estar mudando suas programações dentro da faculdade para preparar esses futuros alunos. Por outro lado, esses alunos que estão nas diferentes faculdades e universidades do Brasil, na área de educação, eles estavam sendo avaliados e continuam sendo avaliados pelo ENAD baseados fora da base, desculpa a redundância da frase, mas fora dos conceitos da base, dentro de uma educação anterior. Então, as faculdades deveriam estar preparando alunos para uma mudança na educação, só que na hora do vamos ver, ela tem que preparar o aluno para que a escola consiga ter os pontos necessários no ENAD para poder se manter. Olha a incoerência, né, da mudança da formação do professor, que é necessária, e nós que já somos educadores há muito tempo, vamos aprendendo isso no dia a dia, na prática, mas, por outro lado, ainda não está claro para quem avalia as universidades o quanto que educação é algo que muda, algo que caminha, eles ainda estão trabalhando em cima de conceitos antigos, ou, na minha opinião, muito pessoal, às vezes até um pouco pré-históricos, tá? Eu acho que esse é um ponto para a gente observar com muita calma. Tem muitas colocações aqui sobre a desvalorização do professor, né? Algumas, como a professora Fanny Perks, acho que é isso, ela falou que o professor se reinventou, precisou se reinventar rapidamente nessa pandemia, e acho que foi uma curva de aprendizagem muito rápida. Eu acompanho escolas de todo o país, públicas e privadas, e vi que teve uma curva de aprendizagem imensa, sem dúvida nenhuma. A professora Jaqueline Quioqueta também fala disso, da reinvenção, mas tem alguns falando dessa questão
da valorização do professor, da profissão. Eu entendo que enquanto a educação não for pauta prioritária no país, a gente vai estar sempre em segundo plano, mas também tem um movimento de classe, né, um movimento do professor. Nesse redescobrir professor, a gente também se redescobre como valor, né, como classe, como importância. Então, todas as colocações aqui de que o professor tem sido fundamental e todas as valorizações, também parte de um movimento interno do próprio grupo, não é assim? Olha, eu vou aproveitar essa questão que você colocou e eu vou estar solicitando para o Cristiano colocar uma imagem. Espera aí que eu já vou trazê-la aqui para ele, que eu acho que vai nos ajudar a entender a necessidade dessa relação. Cristiano, coloca para mim, por favor, que é uma imagem que trata sobre a presença de pessoas tóxicas na nossa vida, né? Quando a gente fala da importância de um realinhamento da ideia do educador, uma revalorização da figura do professor, quando a gente fala de muitas vezes a gente está até desanimado porque a gente está querendo estudar, a gente está querendo aprender, a gente está buscando, mas parece que as pessoas tiram nossa força. É interessante observar que nós estamos sendo muito rodeados na vida pessoal, no dia a dia, mas muito na vida virtual, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, por pessoas que nos derrubam. E é muito interessante quando a gente fala no conceito de classe, né? Você que trabalha numa rede municipal, e mesmo quem trabalha, às vezes, em escolas particulares, que via de regra, você tem um grupo de WhatsApp de professores, um grupo de WhatsApp de trabalho, e o que eu ouço muito, e você deve ouvir isso só, são as pessoas, às vezes, nesse grupo, que deveria ser um grupo de apoio, né? Alguém está com dificuldade, outro dá uma mãozinha, seria vamos tomar um cafezinho junto, cada um no seu WhatsApp, mas ali um tira a força do outro, um desanima o outro, fala, não adianta ficar tentando não, ninguém valoriza o que a gente faz, e a gente vai sendo claramente intoxicado por essas pessoas. Quando a gente fala de pessoas tóxicas, nós não estamos falando de gente ruim, hein? Nós estamos falando de gente que está sofrendo e que por estar sofrendo, está tão descrente da própria existência, da própria atividade do dia a dia, não apenas da profissão, e ela acaba tirando a nossa força. Então, é muito interessante quando eu falo, cara, eu estou lutando pela valorização da carreira, eu quero lutar pelo prazer do meu trabalho, eu quero lutar pela qualidade do trabalho que eu tenho que fazer. Opa, o que eu tenho que fazer? Dentro do possível, me cercar de pessoas que estão dispostas a pensar e trabalhar junto essa mudança. Num segundo momento, aprender a filtrar, porque não é possível ignorar colegas, mas filtrar o que algumas pessoas falam e não permitir que aquilo simplesmente me derrube e entender que essa pessoa não é ruim, né? Entender que essa pessoa está sofrendo. E em terceiro, cara, se você acredita no teu trabalho, na sua carreira, na sua profissão, nas suas experiências, busque alimentar, contagiar positivamente outras pessoas, sem aquela coisa piegas de, pô, levanta a cabeça, vamos lá, a gente vai conseguir. Não, não. Fala, ó, vem cá, você está com dificuldade, o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? Daí você fala, é legal, então a gente vai ajudar os outros. Não, é que quando a gente ajuda os outros nos ajudam, porque eles deixam de ser tóxicos. E aí a gente consegue um grupo que, por mais que tenha alguns pensamentos divergentes, é capaz de andar junto, é capaz de se fortalecer enquanto equipe, é capaz de um defender o outro. E aí você entra na condição básica de crescimento profissional, que é aquela condição em que a prosa, o diálogo, nos retroalimenta o tempo todo. Então, é importante entender, existem pessoas que nos sugam? Sim, então você que está aí participando da live, pensa assim, e não comente, por favor, não escreva. Quem são as pessoas que me roubam energia? Né? Quem são as pessoas que me arrancam energia? Mas a pergunta é mais difícil. Quantas vezes, sem querer, eu tirei energia de alguém? Quantas vezes, porque eu não estava legal com alguma situação, eu acabei desanimando outros. E os grupos de WhatsApp ou os outros caminhos que nós temos aí de redes sociais, que deveriam ser lugares onde a gente se fortalece, infelizmente, nos últimos anos, e não somente no período da pandemia, antes, inclusive, eles vêm muito mais nos derrotando,
porque a gente está muito naquela de, pô, se eu fizer, o que o outro vai pensar? E se alguém comentar alguma coisa, tá? E a gente vai ficando meio que desistente de uma situação. E nós temos que, enquanto profissionais da educação, mas se eu estivesse conversando com profissionais de outras áreas, eu não falaria muito diferente, porque eu tenho visto, por exemplo, profissionais de medicina que se sentem desvalorizados dentro dos trabalhos que estão fazendo. Eu tenho visto profissionais de engenharia que se sentem menosprezados nas empresas que estão. Gente, nós estamos vivendo um período, como eu falei lá atrás, de umas 3 décadas, em que cada um parece que está voltando a pensar em si e pegando pesado no outro. E aí você destruindo o seu ambiente de trabalho, você está destruindo você mesmo, né? A retomada da autoestima profissional, ela não é uma retomada em que eu falo eu sou bom, eu sou capaz, mas assim, pô, nós estamos juntos, nós vamos buscando e o que der errado a gente vai buscar de outras formas. Acho que esse é o melhor caminho. Muita gente concordando, viu, Guilherme? Assim, a gente sabe quando a gente consegue se contaminar. Vou contar até um episódio, eu tenho tias, né, na Itália, e ela me apresentava para todo mundo com tanto orgulho. É maestra, é professora. Ela falava para todo mundo, é maestra, com muito orgulho. E a gente, às vezes, perde essa oportunidade de falar para os filhos, de falar com orgulho, somos professores, somos educadores. Sim, A gente sim. precisa se retroalimentar de coisas boas, né? Não só afastar as tóxicas, mas como regar o que nos anima, que é bem bacana. Eu vou te Vou falar entrar. só, Oi. só te cortando, só da gente chegar em casa e não reclamar da vida, a gente já está fazendo um bem danado, porque a gente está fortalecendo o nosso ambiente família, inclusive nossos filhos com as mais diferentes idades, e a gente os fortalecendo, eles nos fortalecem, né? Daí você fala, ah, tá, mas se eu tiver um problema, eu não posso comentar? Claro que você pode comentar um problema. Agora, a lamentação contínua é que passa a ser um grande problema para o nosso dia a dia, né? Contamina. A professora Maria José colocou luta, é isso, é todo dia uma luta, como é para todo mundo, para todas as questões, a Sim, gente tem que estar sempre brigando. Mas já que a gente sim. tocou no assunto de filhos, vou falar de família, né? Da Opa, mesma maneira que a gente está falando de gerações e universidades que não fizeram a transformação, as famílias também não têm informação suficiente para entender o que está acontecendo. Até a base, para quem olha, principalmente no ensino médio, acha que a parte da formação básica é muito aquém do que precisa trabalhar, né? Ou tem uma visão de que professor bom é aquele que é professor que só dá nota vermelha, que vai mal. Para mim é professor ruim. Professor bom é que pega o aluno sim, daqui de baixo e traz aqui para cima, é que consegue lógico. formar isso. Mas no senso comum nas famílias, eles não têm essa visão. Então, quando a gente está se redescobrindo professor, uma nova forma de fazer, a gente é Hum. muito impactado pelas famílias que questionam o que você está fazendo, aquele professor é louco, por que, que ele não deu aula, por que ele não dá prova, por que, que ele não faz isso, ele não está falando nada, ele só fica pedindo que os alunos pesquisem, ele só pede, a gente é questionado, né? Como lidar com essas famílias e esses conceitos da sociedade de maneira geral? Tá, eu acho que é bem interessante a gente partir de uma palavra que, infelizmente, no Brasil virou palavrão, virou ofensa, tá? Então, por favor, entendam que a palavra eu vou estar usando no sentido literal dela, né? A palavra ignorância, né? Ignorância não é uma ofensa. Você falar fulano de tal é ignorante. Por exemplo, eu sou ignorante em mecânica de carro. Eu sei dirigir, eu sei me virar, mas se meu carro fizer um barulho, estiver estranho, eu fico apavorado. Por quê? Porque eu dependo do mecânico, eu sou ignorante, e quando eu estiver lá no mecânico e ele fala, olha, tem que fazer isso, isso e aquilo, de maneira geral eu nem ameaço discutir. Eu vou aceitar, porque não tem jeito, eu não entendo aquilo. Então, nós temos que nos voltar e pensar assim, bom, as famílias, de forma geral, e eu estou falando das famílias de todas as classes sociais, tá? Estou falando desde famílias com maiores dificuldades financeiras, com famílias mais abastadas, famílias, entre aspas, mais ou menos cultas, tá? As famílias, de forma geral, elas têm uma ignorância sobre o que é o mundo da aprendizagem, o que é o mundo da escola, e eles partem muito da ideia de que se deu certo um modelo que eles conhecem, é esse modelo que tem que ser repetido hoje, né? E nós, professores, acabamos nos sentindo extremamente cobrados e até criticados nesse aspecto, né? Porque a escola, agora na pandemia mais ainda, mas a escola,
ela é meio que ao céu aberto, né? Porque a família está lá vendo o que o filho ou a filha traz para casa. Na realidade, entendam, gente, nós temos que conversar com as famílias, nós professores, se dentro da condição da nossa cidade não vai ser o professor, mas vai ser o coordenador que vai conversar, é importante conversar com a família, não com raiva de determinados comentários que ela traz, mas principalmente tentando mostrar para ela que aquilo que ela acredita tem coerência na época em que eles estavam na escola. Então, que não está errado o passado. Que se ele acredita que aprender deveria ser daquela forma, que a disciplina da escola, ou entre aspas, a braveza da professora daquela época, aquilo dava certo, ótimo, deu certo, estamos felizes. Só que o mundo, dentro das suas mudanças, ele chega num momento de sociedade pós-moderna em que aqueles critérios eles já não são mais coerentes com as mudanças. Eu não tenho que preparar o meu filho para a empresa que eu acho que existe, ou a empresa ou a profissão que eu trabalho. Eu tenho que preparar o meu filho para um mundo novo em que eles vão transitar entre profissões e carreiras, em que a chamada estabilidade de emprego vai ser cada vez menor. E isso não é uma crítica ao Brasil, isso está acontecendo no mundo todo, em que o novo faz com que determinadas profissões, empregos, atividades desapareçam e sejam substituídos por outras. Eu tenho que preparar o aluno para que, além dele aprender o que a escola oferece, ele seja curioso e interessado em aprender além. E aprendendo além, ele esteja sempre apto às mudanças que o mundo vai trazer. Então, é importante a gente olhar a família e compreender que a crítica que muitas vezes a família faz, dizendo que a gente está fazendo de um jeito que eles não entendem, ou até de um jeito errado, é a crítica da ignorância, sempre lembrando da falta de um conhecimento vivencial. E mesmo entre nós professores, muitas vezes a gente encontra alguns professores na escola, que não quer dizer que sejam os mais velhos, tá? Mas muitos que são tão presos à raiz, que pegando o exemplo da Sol, eles não conseguem sair da raiz para a asa, né? Eles não conseguem entender que raízes e asas, elas estão dentro de um mesmo tema. E a gente precisa compreender a dificuldade dessa pessoa trabalhar com a mudança, e nós, enquanto educadores, estamos realmente dispostos a compreender que a mudança é uma necessidade, né? A mudança não é, como eu já disse há poucos minutos, uma moda, algo que a gente decidiu, ou que a minha escola quer, ou que a minha cidade inventou, ou que a editora propôs. Não, a mudança ela está acontecendo. Ela está acontecendo em absolutamente todos os espaços. E a escola existe para gerar viabilidade do uso de ferramentas, matemática, português e todas as outras matérias, o uso das ferramentas em prol de alguém que vai transformar esse mundo e ser feliz pelas transformações que foi capaz de realizar, ou pelo menos de auxiliar o tempo todo. É pensando esse aluno que não entende exatamente as mudanças, mas que ele é capaz de senti-las, e nessa família que, na maioria das vezes, trava um pouco o processo, porque por mais que ela fale, eu quero que meu filho seja criativo, por outro lado, parece que é mais fácil entender meu filho repetindo ideias, decorando coisas, né? Então, eu tenho que admitir que essa ignorância, ela é parte de um fator histórico, e que você encontra, inclusive, em famílias muito jovens, e que ela tem que ser trabalhada com o nosso diálogo. Por isso que é fundamental que o educador não simplesmente trabalhe de uma forma ampla, de uma forma em que ele quer crescer, mas que ele perceba a importância das mudanças, e não simplesmente, será que isso é melhor que o passado? Não, o passado era muito bom para resolver os problemas do passado. E o presente tem que ser muito bom para resolver os problemas do presente e, dentro do possível, prever os problemas que a gente tende a ter no futuro. Isso mesmo. Às vezes eu fico desviando o olho aqui, não do professor, porque eu estou prestando atenção, mas estou acompanhando o chat de vocês para a gente poder trazer as perguntas. Vou citar aqui: Maria Cristina Gabas, Jaqueline Mendes, Adeneide, Verônica Hilário, Eucleia, Eliette, todas dizendo: eu amo ser professor, que bacana, professores, é isso mesmo, bate no peito que não tem para ninguém, que bacana fazer isso.
E tem duas outras, a Angélica e não, a Eliette, que tinham duas outras. A Maria Cristina Batista Gato também está falando da transformação externa, que é um pouco que você estava falando. A sociedade muda a escola muda a sociedade, a gente devolve os meninos para lá para viver na sociedade, mas ela evolui e a gente é obrigado a acompanhar essa evolução sem dúvida nenhuma. Mas eu vou tocar numa coisa que a professora Rosiane da Silva trouxe, que é a troca de experiências e conhecimento, da importância da gente trocar, porque a gente não sabe tudo, porque a gente está vivendo e fazendo, né? Não é que a gente está trocando o pneu do carro com ele andando, né? Que a gente tem, e nesse momento a gente aprender com os outros, essa atitude mais colaborativa de partilha é muito importante, não é? Sim, totalmente. Aliás, o ser humano tem um livro que eu gosto de citar, da antropóloga Margaret Mead, é um livro de 1954, mas que é usado até hoje dentro das universidades, absolutamente do jeito que ele foi escrito, não mudou nada. E esse livro chama Sexo e Temperamento, e ele mostra para gente o quanto que o ser humano tem características muito dele, do bicho ser humano, do bicho homem. Ela procura tribos indígenas afastadas do planeta, afastadas em todas as áreas, e ali ela encontra 11 características que qualquer tribo indígena tem, né? E para o nosso tema mais específico, ela cita duas. O ser humano ele é grupal, nós somos um animal grupal que consegue viver sozinho, mas quando sozinho ele não consegue desenvolver todas as suas competências, e o ser humano é um ser transformador. Ele não se contenta de ter as coisas prontas. A gente até gosta de receber a comida pronta, a roupa pronta, tá? Mas é do ser humano mudar, transformar, questionar. Então, quando eu parto da ideia que o bicho humano ele anda em grupo e ele transforma, só por aí você começa a entender mais profundamente a importância da escola. Porque a escola ela não pode ser um ser que individualiza e uma estrutura que faz com que você seja a repetição de um passado. Gente, o mundo sempre mudou. Sempre mudou. Só que ele mudava numa velocidade leve, né? Eu lembro quando a gente falava que estávamos vivendo uma crise de gerações. Uma crise de gerações era um conflito de linguagem entre o avô e o neto. 50 anos de diferença para ter uma crise de ideias. Hoje nós temos crise de geração entre o irmão de 15 anos e o de 10. Eles estão na mesma casa, estudaram na mesma escola, têm a mesma família, só que o de 15 anos, quando tinha 10, via o mundo de um jeito completamente diferente que o de 10 vê. Em 5 anos eu tenho crise de geração, porque a mudança da música, da arte, das ideias, do conceito de certo e errado, vai acontecendo. E a família, que tradicionalmente, junto com a escola e até as igrejas e até a polícia, definia o certo e errado, isso pode, isso não pode, hoje a família, a escola, a polícia, as igrejas muitas vezes pedem espaço para a própria internet. E o certo e errado depende muito daquilo que alguém postou lá no outro país. E aquilo passa a ser o certo. Pode ser por algum momento a escola que não se abre para discutir isso. E no lugar de falar para o aluno, olha, não, não é assim não, o mundo não é assim. Como não? Peraí, vamos tentar entender. Me explica que mundo é esse teu, eu vou te contar o mundo que eu conheço. E a gente abre o diálogo, aí a gente consegue grandes transformações. Hoje, se o mundo mudava normalmente a 50, 60 quilômetros por hora, hoje ele muda a 150, 160 quilômetros por hora. E vai acelerar. As mudanças são maiores. Você fala, pô, mas como é que eu vou acompanhar isso? Se você simplesmente se permitir experimentar as mudanças, você vai ver que você vai acompanhar e você vai tirar de letra. Não negue o teu passado, o teu conhecimento, os seus valores, mas abrace a possibilidade daquilo que os outros trazem. Aí a gente consegue ter uma escola que é viva e que vai dar maiores condições desse estudante atual ser alguém vivo e que faz muita diferença na sociedade.
eu gosto muito de falar de Cronos e Kairos, né? O tempo Sim, continua passando na mesma 24 horas do dia, continua tudo rodando a sim, Terra direitinho, mas a percepção que a gente tem muda muito. Para quem vê algum texto da Idade Média, que eram anos, né? As coisas aconteciam em anos, não era nem sim, era outra perspectiva, sem dúvida nenhuma. Duas mensagens que eu quero reforçar aqui, que eu acho que são mensagens de esperança. A Thaís Hilário, ela estava dizendo aqui, eu sou filha da Verônica, e ela é professora, que aqui diz para a gente que tem muito orgulho de ser professora, tanto que a filha dela também escolheu ser professora, que bonito. E a Ana sim, Carolina Mendes, que é uma graduanda aqui de pedagogia, e também uma estudante, que está dizendo para a gente que bom ouvir isso, para eu poder repensar como eu quero ser. É isso mesmo, Ana Carolina, é a gente escutando, aprendendo e definindo quem eu quero fazer diferença, que tem muito a ver com todo mundo falando aqui, o papel do professor em transformar a vidas, sim. né, em transformar. Vou entrar numa seara um pouco mais prática. A professora Ana Cláudia Oliveira, ela fala da sala de aula invertida. A gente tem metodologias ativas, várias, que mostram para a gente alguns caminhos. Eu não estou nem fazendo aqui discutindo, e acho que elas têm muito valor, mas não estou discutindo metodologias. Estou falando que o professor tem que revisitar algumas práticas que aterrissam diretamente na maneira com que ele organiza, com que ele planeja, com que ele pensa a sua avaliação, o seu currículo, né, uma perspectiva Sim. mais ampla, né? Nesse ponto, o quanto a gente tem que olhar para que algumas coisas são modas, ou chamam de modismo, mas o quanto elas nos direcionam e nos posicionam a olhar para uma transformação necessária. Tá legal. Olha, eu parto do seguinte princípio: quando a gente fala de metodologias ativas, fala da aprendizagem através da resolução de problema, e ela deu um exemplo que eu acho que é o mais tradicional, né, a sala de aula invertida, parece que a gente está escravizado a ter que pôr em prática isso que agora foi proposto. E a questão não é essa. Uma sala de aula invertida é uma possibilidade extremamente interessante, e eu tenho visto na prática isso funcionar em algumas escolas que já estão retomando o contato com alunos, e cheguei a ver isso antes de 2020, algumas já testando, né? Agora, a sala de aula invertida, ela depende, por exemplo, aliás, depende em primeiro lugar, não, por exemplo, de que o professor consiga se conscientizar que tudo vai funcionar num outro tempo, né? Então a gente estava muito habituado ao professor falar, não, eu vou dar esse conteúdo, para isso eu preciso de uma aula ou duas aulas, tá? Definir, né? E quando eu vou passar aula de aula invertida, já não sou eu que defino esse tempo, né? A coisa vai acontecendo num outro tempo. E nós temos que aprender com isso. Eu não tenho que ser prisioneiro do modelo, né? O que eu tenho é que ser aquele que vai pensar o modelo. O aluno precisa pensar, o aluno precisa debater, o aluno precisa trazer o problema. Essa é a ideia? Essa é a ideia. Como é que eu vou fazer? Eu falo de aula invertida é uma forma, e a própria BNCC propõe uma série de outras, tá? Mas qual seria a minha forma de fazer os meus filhos debaterem? Qual seria a minha forma de fazer os meus filhos pensarem fora da caixinha e não simplesmente entrar no Google ou perguntar para a avó e ter a resposta pronta, né? Porque era isso que a gente vivia na escola. O professor dava a resposta. O professor trabalhava a resposta, tá? Não, agora é o aluno que vai buscar. E o professor, ele vai ser esse mentor que vai andar junto. Então nós temos que ir treinando essa mudança. E às vezes eu preciso treinar essa mudança no meu dia a dia. Acabei de dar um exemplo, eu posso testar isso com os meus filhos. Eu vou te falar mais, eu posso testar isso com os meus amigos, né? Porque às vezes a pessoa vira pra gente, talvez até por a gente trabalhar com educação, e fala, nossa, o que é tal coisa assim, assim, assim? E a minha tendência é falar, é assim, 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 eu já respondo, né? Opa, não, 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 ele vai aprender pela problematização. Cara, o que você acha disso? Até onde você foi? O que você conhece desse assunto? E daqui a pouco você vai ver que a pessoa, teu amigo, teu filho, seja quem for, já respondeu mais de 60%, 70% da pergunta. E aí a gente conversa mais um pouco e a gente complementa. É aprender pela reflexão, pelo esforço, tá? E não aprender porque eu tenho que me preparar para a prova da próxima quinta-feira, né? Para isso, nós, professores, quando eu falo nós, em todas as instâncias, desde lá
dos menorzinhos, até dentro das universidades, nós é que temos que quebrar esse hábito que nos foi dado de que o bom professor é o que tem a resposta, né? E eu tenho que voltar, não, o bom professor é o que direciona melhor as perguntas, né? E a partir daí o ser humano vai buscar. Você fala, mas no passado daria certo? No passado não daria tão certo, porque a gente não tinha onde buscar, né? Quem tinha condição tinha a famosa Barça, né? Mas chegar em casa e pesquisar a Barça era um negócio complicado, tá? Não, hoje qualquer um consegue buscar perguntando para as pessoas, entrando na internet. Então vamos. A internet, gente, ela é a nossa inimiga quando ela entrega coisas prontas, inclusive muitas erradas. Mas a internet é a nossa aliada. Quando a gente, junto com o aluno, aprende a fuçar, né? Aprende a buscar, aprende a não ser óbvio, a não ir atrás da resposta mais prática, mas ir atrás de alguma coisa mais profunda. A partir daí, sem dúvida, isso muda. Mas lembra que eu falei lá atrás que com a entrada da BNCC, eu, Guilherme, achava que pelo menos 7, 8 anos para que essa roda começasse a girar de verdade. Porque a gente tinha que vencer os nossos receios, preconceitos, né? Uma série de dificuldades. Como não começou ainda, de verdade, né? Só no papel, a gente ainda tem um tempo para tudo isso e devemos nos perdoar. É importante eu me perdoar daquilo que eu ainda não consegui, desde que eu não desista de continuar tentando. Muito bem. A professora a Fabiana Bernardes, ela perguntou qual é o nome do livro que você mencionou, aquele que você disse que é bem antigo. Margaret Mead, o livro chama Sexo e Temperamento. Tá? Sexo e Margaret Temperamento. Mead é M-E-A-D. MEAD. Vou aproveitar e fazer uma propaganda. A Fundação Santiliana tem um livro que chama De uma Escola de Respostas para uma Escola de Perguntas, do Axel Rivas. É gratuito, vocês acessam a Fundação Santiliana, procura lá nas obras e tem este livro, chama O que Aprender Hoje, de uma Escola de Respostas para uma Escola de Perguntas, que fala bem o que você estava comentando agora, desse movimento, e é gratuito, download, vocês fazem e podem ler, bem bacana, que ele vai fazer exatamente esse movimento de que é muito Muito mais que legal. dar respostas, é fazer as perguntas. Obviamente está falando de transformações de um professor, de um fazer, que não é mágico, né? A gente começa com etapas, não é que a gente Sim, escutou agora a sua palestra e amanhã minha aula é outra, sim, não é assim, né? A gente vive processos. Isso ajuda muito quando a gente consegue fazer isso em parcerias, né? Trabalhar, por exemplo, a proposta base, trabalhar por área, que a gente até fingiu que não existia até o fundamental, anos finais, a gente fingiu que não existia, estava lá as áreas, mas como tinha organização também disciplinar componente, a gente foi tocando. Agora veio o ensino médio que diz para a gente, não, a organização é por área do conhecimento. Parte sim. disso tem a ver com diálogo, né? Tem a ver com o diálogo entre os professores, da organização, de como a gente pode se ajudar. Aí queria que você comentasse um pouquinho, né? Nesse redescobrir, professor, nesse novo fazer, o diálogo tem uma importância até maior do que já tinha, não é? Sim, você não tem a dúvida. Há uma frase de uma música de Renato Teixeira e Dominguinhos que fala: amizade sincera é um santo remédio, um abrigo seguro, né? Eu acho que é interessante quando você para pensar que o diálogo, que eu acho que é a grande ferramenta da amizade sincera, mas entendo que a amizade sincera é a amizade que eu dedico ao outro, independente de quem ele seja, né? O diálogo ele leva a esse santo remédio, ela cura dores porque eu me dou e ela protege, né? Então, se eu quero realmente participar de uma grande mudança, eu preciso dedicar ao outro o meu remédio e o meu abrigo, mas eu preciso especialmente pedir ao outro o remédio que ele pode me dar e o abrigo que ele pode me dar. É essa troca entre profissionais que infelizmente caiu muito, né? Porque a gente entrou muito num conceito de algum tempo em que eu não mostro fraqueza. Sabe aquela coisa só de eu falar, não, mas eu tô com uma dificuldade, mas eu não quero incomodar ninguém, então eu não vou falar minha dificuldade para ninguém, né? Ou vai que eu falo a minha dificuldade e alguém
me desvaloriza por causa de uma dificuldade. Cara, as minhas dificuldades, elas são absolutamente parte da minha existência. E a hora que eu, na minha dificuldade, peço uma ajuda para alguém, eu estou dando a essa pessoa a oportunidade de me ajudar e dela crescer por estar me ajudando. E aí a gente vai criando as parcerias. Por que que nos últimos tempos a gente fala tanto de parceria, mas na prática a gente não vê? Na prática a gente vê um individualismo nos mais diferentes meios, né? Porque ninguém quer ser visto e criticado pelo outro. Quando na realidade eu preciso que o outro me veja e crítica seja a favor. Então eu tenho que estar me predispondo a ser uma ajuda ao outro e eu tenho que permitir que o outro seja uma ajuda. A hora que eu consigo fazer com que eu e meu colega, ou eu e todo o meu grupo, eu e minha equipe, a gente dialogue e busque melhorar as nossas inseguranças. Observe que eu não falei corrigir falhas, mas melhorar as nossas inseguranças, a gente cria essa questão do diálogo, da prosa, da continuidade, e a partir daí, a nossa escola, além de fazer uma grande diferença na vida dos alunos, ela dá um alicerce muito grande para os alunos. Porque quando o aluno observa que os seus professores se comunicam e se apoiam, ele tem um grande modelo. Às vezes, a gente fala, a criança de hoje, ela não imita o adulto. O filho não me imita o pai ou a mãe, e os alunos não imitam os professores. Sabe por quê? É que as crianças são muito espertas. Elas só imitam gente legal, elas não imitam gente chata. Então, quando o professor só reclama da vida, ou o pai ou a mãe só reclama da vida, eles não querem imitar, né? Mas quando a gente mostra que a gente é muito feliz por trabalhar naquele lugar e fazer parte daquela equipe, e a gente se relaciona com a equipe, não tenha dúvida. Crianças e, inclusive, adolescentes, eles querem sim olhar para esse modelo, porque esse modelo é legal, é muito legal eu ver uma estrutura social, e a escola é isso, onde as pessoas se comunicam, se ajudam. A partir daí eu começo a olhar aquilo e aquilo é um modelo para mim. Infelizmente, na maioria dos lugares que a gente conhece, não é isso que acontece. O que a gente conhece é a intriga, o que a gente conhece é gente que não olha para os outros, o que a gente conhece são profissionais que muitas vezes falam, não, eu vou lá e cumpro o meu papel e acabou, sabe? Eles não querem essa participação. Esses vão ser, e já estão sendo, atropelados, né, pelo bonde da história, não tenha dúvida. Muitos elogios à sua palestra, muitos aqui falando palestra maravilhosa, acolhida, estão super contentes, eu também fico Que bom. feliz, mas a gente está acabando. Antes de eu pedir uma consideração final e uma mensagem final para todos que nos estão ouvindo, eu queria só dizer para todo mundo que está assistindo que a gente da Moderna sempre tem novidades, soluções muito específicas e particulares para a realidade da sua escola. Então, se quiser entrar em contato para entender como a gente pode ajudar, os cursos que a gente tem para escolas adotantes e toda a assessoria pedagógica, entre em contato para você entender como pode conhecer. Também, se você quiser tirar dúvidas especificamente duas linhas, o Novo Pitanguá e o Kepler, é só solicitar pelo link que está aí no chat, que a gente faz uma reunião na sua escola para você entender. Volto a dizer que essa jornada tem um certificado para quem quiser, que está aí na descrição, no vídeo no YouTube ou no link, para vocês solicitarem o certificado, e que esse momento, essa ação é patrocinada, tem um apoio dos programas Novo Pitanguá e Kepler. Guilherme, eu pedi uma mensagem final sua, antes de convidá-los para o que a gente tem amanhã, se você puder, por favor. Olha, eu já vou pedir apoio do Cristiano. Coloca para mim um texto pequenininho aí, Cristiano, na tela, por favor. Olha só, fala assim: nossa existência se justifica em sermos melhores para os outros e nunca melhores que os outros. Eu acho que essa é a questão fundamental. A gente vem vivendo um mundo de vários anos em que superar o outro, ser o melhor, tem uma expressão que eu odeio, que é matar um leão por dia, sabe? Essas coisas de eu tenho que ser o herói que destrói, ela tem feito isso com a gente, tem nos dado um vazio tremendo, uma solidão tremenda, e a pandemia fez com que isso se multiplicasse por N vezes, né? Então eu tenho que lembrar, a minha existência
enquanto ser humano, pessoa, a minha existência enquanto educador, ela só tem sentido porque eu tento fazer o melhor pelo outro. Sabe, se você cozinha, vou cozinhar a melhor comida para o outro. Se você dá aula, vou dar uma aula que vai fazer muito bem ao outro. Se você dirige teu carro, eu vou dirigir pensando nos outros, tá? Não, eu vou provar que eu sou melhor que alguém, que eu atingi metas, porque quanto mais eu for melhor que os outros, mais eu vou ser escravo da obrigação do sucesso. E isso tem feito mal para muita gente. Eu queria agradecer muito vocês da Moderna aí pela mais essa oportunidade de poder estar trocando ideias, batendo papo. Agradecer os comentários de todos que participaram, me colocar à disposição para outras oportunidades. Quem quiser me procura por aí pelas redes sociais e a gente troca ideias. Muito obrigado, Sol. Tudo de bom. Obrigada, Guilherme. Nesse período que ninguém está bem, né? Ninguém está 100%. Ouvir, ter essas trocas, para mim também foi muito gratificante. Muito obrigada. O pessoal da produção me avisou aqui que eles colocaram o link do livro que eu falei, então é só clicar no link para fazer o download para vocês lerem esse livro, que eu acho que vale a pena, e tantos outros que até tem lá no site da Fundação, e avisar que amanhã, a gente todos os dias, ainda amanhã e depois a gente tem às 19 horas esse tema de vida profissional e ser humano, e especificamente amanhã a gente vai falar da comunicação nas escolas, com Luiz Menezes, vale muito a pena. De manhã a gente continua às 10 horas com o Encontro de Educação Infantil Fundamental 1, e para as 18 horas um tema de gestores, que terá amanhã o tema sobre mídias sociais, como fidelizar e captar novos alunos. Espero que vocês participem dessa e das outras. Até amanhã na próxima live. Uma excelente noite para todos. Valeu.